No vídeo a seguir, Patrícia Cota Gomes, coordenadora do selo Origens Brasil, irá contar um pouco para a gente como foi a criação dessa iniciativa, quais são os desafios envolvidos, como foi o processo de criação do selo e como que se dá a forma de trabalho do Origens Brasil. Oi, pessoal. Meu nome é Patrícia Cota Gomes, trabalho no Imaflora e no Imaflora eu coordeno uma iniciativa chamada Origens Brasil que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, toda iniciativa ela nasce de um desafio. E então eu acho que começar por ele é a melhor forma de explicar o porquê que a gente criou algo novo. E esse mapa, para mim, materializa muito bem esses desafios. Então, o que vocês estão vendo em vermelho é o desmatamento. E esses corredores que vocês estão vendo, esses contornos, são corredores de áreas protegidas. O Xingu, a Calha Norte e o Rio Negro. Aqui em vermelho, que vocês estão vendo também, é o que a gente chama do arco do desmatamento. É uma figura que mostra o desmatamento acumulado. E essa figura, para mim, ela diz mais do que um monte de palavras, né? Então, você tem o desmatamento aumentando ano a ano, e o que barra esse desmatamento é justamente esse corredor de áreas protegidas. Corredor de áreas protegidas onde vivem populações tradicionais, povos indígenas, populações quilombolas, que há gerações e gerações manejam os produtos não madeireiros ou os produtos da sociobiodiversidade e comercializam esses produtos há décadas e décadas. E o interessante é que mesmo produzindo e comercializando esses produtos, a floresta está de pé. Essa é a verdadeira economia da floresta em pé. E hoje o que acontece é que essas populações que vivem nesses territórios e que manejam esses produtos tradicionais, eles não encontram mecanismos de valorização dessa atividade desses produtos. Muitas vezes, os produtos que são mais valorizados ou que têm mais valor no mercado são os produtos que justamente causam o desmatamento, são as atividades ilegais e predatórias. Então, qual é o desafio que foi colocado para a gente? Como que a gente pode valorizar os territórios de diversidade socioambiental? Por que territórios de diversidade socioambiental? Porque são territórios cuja diversidade de populações que vivem lá dentro, que aprenderam a manejar esses diversos produtos, é essa diversidade de cultura que promove essa diversidade de produtos, né? Então, o desafio que a gente tem, como valorizar esses territórios, os povos que vivem lá dentro e os seus produtos, para que esses produtos tradicionais, manejados por essas populações, possam se tornar mais atrativos do ponto de vista financeiro do que as atividades ilegais e predatórias que ameaçam esse território. Então, esse foi o ponto de partida, esse foi o desafio, como encontrar mecanismos, sistemas que pudessem ajudar a valorizar esses produtos, contar essas histórias para o consumidor, porque o consumidor que está nos grandes centros ou em outros países que compra uma castanha, um açaí, um óleo, ele não sabe a origem desse produto. E o que a gente quer contar é a origem socioambiental, que o trabalho dessas populações nesses territórios é fundamental para que esse produto chegue até a mesa do consumidor. Então, pensando nesses mecanismos, como fazer essa história chegar de forma verdadeira, confiável, transparente e, mais do que isso, capaz de gerar relações comerciais diferenciadas para esses povos, né? Que remunere de forma justa, que tenha o mínimo de intermediários nessa transação comercial, para que essa relação comercial seja garantidora ou geradora de impactos para essas populações e esses territórios. Bom, então, quando a gente, o Imaflora foi chamado para ajudar a pensar que mecanismos a gente poderia criar que fosse capaz de fazer esse processo de valorização, a gente iniciou com um trabalho de estudo e viabilidade. Primeira coisa, a gente foi ouvir as empresas, quais eram as demandas das empresas, quais eram as demandas das populações tradicionais. Porque a gente acha que qualquer solução que a gente fosse criar, ela só seria viável se ela fosse boa para quem produz e para quem compra. E a primeira coisa é que as empresas falaram, olha, a gente quer
um sistema que mostre para a gente a origem desses produtos, que a gente consiga ter um sistema que use a tecnologia para ajudar a fazer gestão dessas cadeias, porque eu não sei se vocês pararam para pensar, mas os produtos da sociobiodiversidade da Amazônia, por exemplo, ao mesmo tempo que ele pode ser uma fonte enorme de inovação, né, para as empresas, que ela pode criar novos produtos, ela pode ser uma fonte de muito risco, porque são muitos intermediários, porque as cadeias são longas, você não sabe de onde vem, você não sabe quem produziu, você não sabe o valor que foi pago para esses produtores. Então, é uma cadeia com muitos riscos para as empresas. Então, a gente foi ouvir deles. Eles falaram isso: a gente quer fazer gestão de risco, a gente quer poder monitorar o impacto, a gente quer saber o quanto essas relações comerciais são realmente capazes de gerar impacto positivo para as populações e para os territórios. E a gente foi ouvir as comunidades. As comunidades falaram: olha, eu quero que seja um sistema que modifique o mínimo possível a minha forma de produção, que reconheça o meu jeito tradicional de trabalhar, que a tecnologia, que a gente use tecnologia para coletar essas informações e mostrar para as empresas, mas que essas informações também fiquem para ajudar a gente a fazer a gestão do negócio. E o outro ponto importante que eles colocaram é contar histórias deles. Né? Quer dizer, eu moro no Xingu, mas eu sou lá do Parque Indígena do Xingu. Olha, eu moro no Xingu, mas eu sou lá da região da Terra do Meio. Então, assim, tem uma coisa que os une, que é o território, mas cada povo tem a sua cultura, tem a sua forma de expressão, tem a sua língua. Então, eles queriam que essa história viesse junto. Tudo isso a gente fez nesse estudo de viabilidade. A gente pesquisou também tecnologias, sistemas de certificação e sistemas de garantia que eram aplicados à realidade da comunidade. A gente fez isso entre 2012 e 2013. Entre 2013 e 2014, a gente iniciou um processo de consulta. A gente começou a tentar prototipar isso, começamos a prototipar isso no território do Xingu, que inclui os estados do Mato Grosso e Pará, e a gente foi para campo tentar desenhar o que viria a ser, o que mais tarde virou Origens Brasil. Então a gente consultou as organizações, a gente começou a desenhar a estrutura e a arquitetura. Em 2015, nós pilotamos já com a tecnologia, a plataforma, o site, todo estruturado, a governança. A gente pilotou ele no Xingu durante o ano de 2015, fizemos os ajustes necessários e em 2016 a gente lançou a iniciativa para o Xingu, que depois mais para frente eu vou contar que o Origens Brasil ele tem uma abordagem territorial. A gente lançou ele no Xingu. E na época a gente tinha 4 áreas protegidas participando, 3 empresas e 3 produtos. E hoje vocês vão ver que a gente conseguiu dar passos bem grandes ao longo desses 3 anos. E depois de 2017, com o Origens já prototipado e lançado, o nosso objetivo era trabalhar com ampliação para novos territórios. Então esse é um pouco o processo de desenvolvimento. Bom, e mais do que falar, eu agora vou apresentar um vídeo bastante curto que conta um pouco o que é a iniciativa. Você já parou para pensar nas histórias que existem por trás de cada produto? O Origens Brasil chega para responder esse questionamento. Queremos ir além de saber de onde vem o que comemos, vestimos ou usamos no dia a dia. Queremos redescobrir o valor das conexões entre quem produz e quem compra os produtos da sociobiodiversidade. O Origens Brasil começa com os produtores, que por meio de um tablet ou celular conseguem se cadastrar, registrar e validar os dados de sua produção ainda em campo. Isso alimenta uma rede formada por produtores, instituições de apoio, empresas e consumidores, cada um com um papel fundamental. Essas informações ficam disponíveis numa plataforma e ajudam na gestão e no aperfeiçoamento do processo produtivo dos produtores. Além disso, permite que as empresas e consumidores possam rastrear a origem da produção por meio do selo Origens Brasil, um QR Code impresso no produto final. Qualquer pessoa com um computador,
celular ou tablet pode ler esse QR Code, revelando informações do produtor, da sua cultura, do território onde vive, da forma de produção e da comercialização do produto. O resultado é uma rede colaborativa que garante maior transparência, ética e equilíbrio entre produtores, empresas e consumidores, além de relações comerciais éticas, que de fato valorizam os povos e seus territórios. Origens Brasil. Conexões que valorizam nossas raízes. Porque valorizar nossas florestas é valorizar quem vive delas. Quer saber mais? www.origensbrasil.org.br. Bom, então o Origens é uma iniciativa que, através de um componente forte de tecnologia, comunicação e atuação em rede, ele quer atuar em prol da valorização dos povos, dos seus territórios e promovendo mercados mais éticos e responsáveis. A premissa principal do Origens é trabalhar para reconhecer o papel importante que essas populações têm, que vivem dentro de corredores de áreas protegidas, populações tradicionais, manejando tradicionalmente seus produtos, o papel importante que eles têm para a manutenção dessa nossa diversidade socioambiental, que é um patrimônio de todo o Brasil. Bom, e o Origens, ele funciona a partir de um sistema, de uma plataforma, de um sistema robusto em que a plataforma é um dos componentes. Então, a gente tem uma plataforma tecnológica que foi desenvolvida, prototipada e delineada, né? E os dados, o funcionamento começa com os dados de campo. Então, os produtores se cadastram, assinam um termo de adesão, se comprometendo ou de forma voluntária, dizendo se quer ou não participar do Origens. Todos os dados de transação comercial que acontecem ao longo do ano são também colocados no celular ou no computador, e eles podem fazer isso quando não tem internet. Quando eles vão para um ambiente com a internet, esse dado sobe e ele fica armazenado na plataforma. Todos os dados armazenados, eles são compilados, esses dados são organizados e eles ficam disponíveis para todos os membros do Origens. Então, se tem uma comunidade A que comercializa com a empresa B, tanto a empresa B quanto a comunidade A vão conseguir ver o painel com as informações das relações entre eles. Ele não vai conseguir ver o do outro. Então, esse painel que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que a gente chama de dashboard, ele materializa para você, ele deixa de uma forma bastante fácil de visualizar, através de gráficos, de mapas, as informações do que foi produzido, quem produziu, quanto que gerou de renda para as populações, quanto que foi pago. Isso ajuda a comunidade na gestão da sua cadeia de produção, né, no seu manejo, e ajuda também a empresa a conhecer a origem e fazer a gestão de risco da sua cadeia de suprimento, né? E uma pequena parte dessas informações que sobem, elas ficam disponíveis para o consumidor. Vocês vão ver que o consumidor, quando compra um produto que tem um selo, ele com o celular dele, ele escaneia e ele vai ter essas informações que vêm da própria plataforma. E um outro componente dessa plataforma é o sistema de monitoramento. Anualmente, o Origens monitora o quanto essas parcerias comerciais realizadas entre empresas e comunidades, elas estão sendo feitas de forma ética, seguindo os princípios do Origens Brasil, do que é uma comercialização ética para o Origens Brasil. E nós também estamos monitorando um conjunto de indicadores de impacto em campo, respondido pelas populações beneficiárias, os produtores, as lideranças, as mulheres e os jovens, e nós também monitoramos através das instituições parceiras que atuam com esses produtores no campo. Nós monitoramos esses indicadores que vão ajudar a responder o quanto essas parcerias comerciais diferenciadas são capazes de gerar impacto para as populações e seus territórios. Bom, seguindo com a apresentação, aqui é para vocês visualizarem um pouco como é a plataforma. Então, você tem informações tanto de valores transacionados, quanto informações do produtores, qual é o número de produtores, quantos são homens, mulheres,
qual é a faixa etária desses produtores e a quantidade comercializada. Vocês veem que aqui tudo é feito através de visualizações, através de mapas e gráficos, e facilita muito o entendimento, tanto do produtor quanto das empresas. Essas informações também podem ser visualizadas no celular, e pode ser baixado. Então, um produtor ou uma organização, quando ele está numa reunião e que ele vai fazer uma conversa de aproximação comercial, ele pode abrir a tela e ter essa informação de forma online, visual, que vai auxiliar nesse trabalho, né? E aqui na lateral direita, aqui vocês conseguem ver o perfil dos produtores. Você tem um mapa com cada bolinha, a localização de onde estão esses produtores, e cada vez que você clica, você abre uma ficha com a foto, as informações do produtor. Então, a plataforma ela funciona como um sistema, uma ferramenta tecnológica que apoia a gestão tanto das comunidades e instituições de apoio quanto das empresas. Bom, e eu tenho falado desde o início da apresentação quanto essa questão da promoção de relações comerciais éticas é o eixo central do Origens, né? Então, eu queria apresentar para vocês o que é para o Origens essa tal de relação comercial ética que a gente quer promover entre as empresas e as comunidades. Bom, então, a gente tem alguns requisitos, alguns critérios, né? E os critérios é o quê? Que essa relação possa acontecer, que possa existir espaços para diálogos entre as comunidades e as empresas. Muitas vezes, quem acaba negociando para as comunidades não são elas mesmas, né? São um terceiro ou uma outra instituição, mas para o Origens Brasil é importante que essa negociação esteja sendo feita com o envolvimento das partes, tanto das empresas quanto das comunidades, que exista um diálogo, né? Não dá para você simplesmente negociar uma vez e nunca mais voltar a conversar sobre isso. Então, a gente preza muito mais pelo processo do que por regras, digamos assim. Então, é preciso ter existência de espaços para que hajam essa negociação, que exista diálogo entre as partes, que exista uma igualdade nessa relação na hora de fazer essa discussão, porque muitas vezes a empresa vai usar uma forma muito complicada de falar, que a comunidade não vai entender, ou a comunidade vai usar os termos dela que localmente entende, mas a empresa não entende. Então, é importante para o Origens que exista essa igualdade e essa transparência na informação e no linguajar, na forma com que se constrói essas relações, para que ambas as partes, esteja claro para ambas as partes o que está sendo negociado e sob que condições, né? Tem que ter transparência de informações, né? Muito comum você ver também negociações onde um não abre o custo de produção para o outro, ninguém diz quanto custa, enfim, isso é uma coisa muito importante. Pagamento de preço justo, e o preço justo ele tem que ser negociado, né? Entre as partes, chegar a um acordo. Tem comunidades que têm estudos de custos de produção, tem comunidades que não. Na busca de soluções conjuntas, né? Às vezes tem tantos desafios, não adianta a empresa querer que o produto chegue para ela num período que o rio está em baixa, porque provavelmente em algumas regiões da Amazônia esse produto só vai conseguir ser escoado quando o rio está em alta. Então, esses entendimentos das condições locais, né, ele é fundamental para que você busque soluções conjuntas para resolver os desafios que haverão entre essas relações comerciais e muitas empresas têm, inclusive, levado à transferência de tecnologia. Em vez de ela comprar, por exemplo, o fruto com a semente, porque às vezes o que ela interessa é a semente, ela compra o fruto com a semente, chega lá na cidade, ela processa, paga todo o transporte do peso de levar o fruto e a semente, e empresas estão apoiando as comunidades na instalação de unidades de beneficiamento para que possa retirar e fazer um processamento desse produto. O outro item é que tenha condições, essas condições de comercialização respeitam a forma tradicional de vida dessas populações, porque afinal de contas é essa forma tradicional que mantém a floresta em pé. Então é muito comum, já acompanhei algumas vezes, você vê uma empresa falar assim, não, então eu quero agora a Copaíba, você pare de fazer tudo que você está fazendo e vá trabalhar com Copaíba. Só que a gente sabe que a Copaíba tem um período do ano que ele é produzido, a gente sabe que a comunidade
tem o seu roçado, a comunidade tem outros produtos que são relevantes, a comunidade diversifica a produção dela ao longo dos anos, durante o ano, ao longo das safras, e é justamente isso que reduz a pressão sobre a floresta e diminui o risco dela depender de um único produto. Então, entender essas relações, essa forma de vida é muito importante. Também, assim como é importante a comunidade entender os requisitos de qualidade que essa empresa está buscando, ela precisa que o produto chegue sobre que qualidade, como é que ela pode ajudar a comunidade a chegar naquela qualidade desejada, né? Então, tudo isso é um processo. E, claro, por fim, o último, o uso responsável dos recursos. Então, como que o Origens trabalha? Ele trabalha com uma abordagem territorial, né? Então, assim como você tem assim, o queijo da região da Canastra, o vinho lá da região de Bordeaux, quer dizer, são regiões que têm uma característica única que leva você a ter um produto especial, né? E a gente entende que os produtos manejados por populações tradicionais que vivem em áreas protegidas é uma regionalidade que precisa ser reconhecida, é uma territorialidade que precisa ser reconhecida. É o que a gente chama de territórios de diversidade socioambiental. Porque toda essa diversidade de produtos que existe em cada um desses territórios, ela tem a ver com a diversidade de povos, de culturas, de formas de produzir e manejar. Então, essa origem socioambiental, ela precisa ser reconhecida. Então, a gente tem uma abordagem territorial. Então, como que funciona o Origens nessa abordagem territorial? Então, a primeira coisa é a gente identifica onde tem no Brasil territórios, ou seja, corredores de áreas protegidas, que vivem em população tradicional, que tem um potencial de participar da iniciativa. A gente realiza esses diagnósticos, a gente mapeia onde tem esse potencial, a gente vai para o território, inicia um processo de consulta com essas populações para explicar o que é Origens, para explicar o que ele pode trazer de benefícios ou não para esse território, porque a gente entende Origens como assim, imagina uma espécie de mochila de soluções, né? Então, ali dentro tem um pacote de tecnologia, que é a plataforma, um pacote de comunicação desse produto, que eu vou mostrar mais para frente através do site. Quando o consumidor clicar, ele vai ler aquilo ali. E a gente tem uma governança, uma rede que é um por todos e todos por um, que eu também vou explicar daqui a pouco para vocês. Então, ele chega no território, a gente chega, faz esse processo de consulta, e a gente ali entendendo que o Origens tem potencial de contribuir, porque às vezes você chega no território que as cadeias não estão estruturadas, né, que as comunidades ainda estão se organizando, então não é o momento de chegar ao Origens. O Origens talvez tenha que chegar mais para frente, né? Então a gente mapeia se o território já reúne as condições para a aterrissagem do Origens, e se ele reunir, a gente inicia um processo das organizações, a gente identifica quem são as comunidades que estão lá, quem são as organizações e instituições de apoio que trabalham com ela, porque a gente sabe que para viabilizar a economia da floresta em pé, para viabilizar as cadeias da socio-bio, a gente tem que se juntar em rede. É importante estar as empresas, é importante estar as instituições de apoio, é importante estar as comunidades, é importante estar os beneficiadores, enfim, é importante estar todos envolvidos nos elos de produção. Então, a gente mapeia isso no diagnóstico, consulta essas pessoas, havendo interesse, a gente vai para o terceiro passo, que é a adesão das organizações. Elas formalizam uma adesão ao Origens Brasil, a gente cria um comitê, que eu vou explicar para vocês o que é isso. Cada território que a gente aterriza, a gente cria um comitê, que é formado pelas organizações e comunidades que trabalham localmente. Isso é super importante, eu vou fazer um slide específico sobre essa governança do Origens, porque é importante que as comunidades tenham voz ativa dentro do Origens Brasil, assim como as empresas. Bom, então formamos o comitê territorial, decidimos quem vai participar desse comitê, que vai se reunir anualmente. A gente começa a preparar essas organizações que querem entrar, que estão no território escolhido, que querem entrar para poder aderir, para poder se preparar para aderir a Origens, e aí a gente faz uma pré-capacitação.
O que é isso? Eles vão fornecer informações sobre os produtos, sobre a área protegida, e a gente vai customizar um coletor de dados para cada organização. Cada organização vai receber um tablet ou um celular para ele poder iniciar os cadastros dos produtores, que é o primeiro passo, né? Então, a gente prepara essas informações. Quando a gente vai para a capacitação, cada um já está com o seu coletor formatado. Aí essas organizações locais iniciam o cadastro dos produtores em campo, mapeando quem são eles, onde estão, que produtos eles trabalham. Depois que esse cadastro é realizado, iniciam um trabalho de preparar o site do Origens e a plataforma com as informações dos produtos e das histórias. Porque quando ele tiver um produto que vai levar o selo e clicar lá, são essas informações que a gente vai subir agora, que vai permitir contar toda essa história. Aí a gente, sabendo o que tem de oferta de produtos no território, a gente vai mapear empresas interessadas nesses produtos, conexão entre as empresas e as comunidades, com o apoio das instituições locais que assessoram essas comunidades. Essas relações comerciais vão começar a acontecer no âmbito do Origens Brasil, que é o que a gente está chamando de início da operação aqui, e a gente vai anualmente monitorar essas relações comerciais. Anualmente a gente monitora a parceria comercial. A gente faz uma entrevista e um questionário com as empresas, como foi essa parceria com essa comunidade, o que foi bom, o que não foi, o que precisa melhorar, e idem com a comunidade. E no final a gente gera um relatório que vai para ambas as partes, com o intuito de quê? De que essa relação possa se tornar, aperfeiçoar e se tornar ainda melhor no próximo ciclo, né? E a gente tem também o monitoramento de impacto. Então, anualmente ou bianualmente, alguns indicadores são coletados pelas lideranças, pelas mulheres, pelos jovens produtores, pelas instituições de apoio, pelos consumidores, e esse conjunto de indicadores vão formar o nosso sistema de monitoramento de impacto. É ali que a gente vai conseguir ver o quanto essas relações comerciais dentro do Origens Brasil são capazes de gerar impacto socioambiental para essas populações e esses territórios. Bom, seguindo, o Origens é uma rede, né? Ela é uma rede que conecta os principais atores envolvidos nisso. A gente sabe que problemas complexos, eles precisam de soluções articuladas. Ninguém sozinho vai conseguir resolver isso. Então, a gente acredita que para trazer uma solução, a gente precisa trazer todos os atores para a mesa. Comunidade, instituição de apoio, as organizações comunitárias, as empresas, o consumidor, e ali cada um tem que ter no Origens, cada um tem uma responsabilidade, né? Diferente de sistemas de certificação, o Origens não tem uma norma, um padrão, um critério. Ele parte do princípio de que ele reconhece que populações tradicionais, vivendo em áreas protegidas, manejando produtos da sociobiodiversidade, aí não está incluso madeira, nem pecuária, eu vou falar um pouquinho mais para frente, essas populações já têm um alto nível de desempenho socioambiental. Como eu mostrei no mapa anterior, onde o desmatamento vai crescendo e onde ele para é onde as populações estão. A gente parte desse princípio. Mas a gente tem que ter responsabilidades de cada um. Porque se algo sai do esperado, vai acender um alerta, vai acender uma luz, o próprio sistema de monitoramento ele vem para ligar alertas no momento adequado, né, e a gente fazer eventuais correções que são necessárias. Bom, então eu vou começar falando das responsabilidades de cada um que faz parte... não é isso que eu vou falar. Na verdade, eu vou falar para vocês sobre os critérios para fazer parte do Origens Brasil, né? Que território pode fazer parte do Origens Brasil? Bom, a primeira coisa é esse território ter sido mapeado pela iniciativa. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico que reconheça os territórios que têm esse potencial, né? Então, primeira coisa, ele precisa ser ele precisa estar dentro de um território do Origens Brasil. A segunda coisa, para fazer parte, precisa ser uma população tradicional, que aí vai os quilombolas, os extrativistas, os ribeirinhos, né?
e populações indígenas, precisa ser população tradicional ou povo indígena, precisa estar dentro de uma área protegida, né? A gente não pode... hoje o recorte é a área protegida, e a área protegida aqui a gente entende que é uma reserva extrativista, que é uma terra indígena, que é um PAI, um projeto de assentamento agroextrativista, né? Mas tem que ser população tradicional, né? Ter o recurso florestal conservado, não adianta ser uma área protegida que está toda desmatada, inclusive a APA é reconhecida dentro do Origens como uma área protegida, desde que ela só pode ser reconhecida dentro de um território desde que você tenha um recurso florestal conservado, desde que tenha população tradicional vivendo lá dentro. Então, um conjunto de critérios. Ter cadeias e produtos estruturados, né? Ou seja, não vamos... um território, para ser habilitado, ele precisa ter esses produtos, né, minimamente estruturados. Não dá para ser uma comunidade que nunca manejou um produto ou está começando agora. Ter uma governança fortalecida para a produção. O que é isso? Você tem uma associação, cooperativas ou mesmo um grupo de produtores organizados entre si em cima da produção, né? Você tem que ter uma produção já em operação com o mínimo de organização para a produção e comercialização. E, claro, por último, praticar um manejo que conserva a diversidade, né, a nossa biodiversidade e os recursos naturais. Então, esses são os critérios que habilitariam uma região ou um território a ser reconhecido pela Origens Brasil. Bom, e quais são os produtos elegíveis para fazer parte do Origens Brasil? São os produtos da sociobiodiversidade, os produtos não madeireiros, os produtos agroextrativista, que vem de roça tradicional, que produz, por exemplo, o amendoim, pode ser o mel, a farinha tradicional, mas não áreas grandes, abertas, são roças tradicionais. E produtos da cultura material e imaterial, por exemplo, as pinturas, os artesanatos, que têm roupas, que tenham desenhos, que mostrem essa cultura, esses traços desses povos, tudo isso é reconhecido dentro do Origens. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco dos produtos que hoje estão reconhecidos. A gente tem já que estão no Origens, né, desde produtos acabados até produtos finais. Então, a gente tem aqui o cumaru, que é um produto final, e um produto acabado, como é o óleo de copaíba, pimenta, artesanato, óleo de pequi. Então, hoje são mais de 30 produtos, acho que estão em torno de 37 produtos finais e produtos acabados que fazem parte da iniciativa. Bom, e os produtos que, por enquanto, não são elegíveis para Origens? A madeira, a pecuária, os produtos agrícolas oriundos de roças não tradicionais, né, como a soja, milho, o milho não tradicional, né, e o pescado não manejado. Tudo isso não entra hoje no escopo do Origens.